comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Amém? Pega a sua Bíblia, por gentileza. O tema dessa mensagem, para o nosso discipulado. Obrigado, filho. As características do homem em quem há o Espírito de Deus. Amém? Uma das nossas maiores preocupações, ou pelo menos deveria ser uma das nossas preocupações, é saber se em nós estão as características de quem tem o Espírito de Deus. É fundamental que cada um de nós tenhamos as características de pessoas que possuem o Espírito de Deus. Eu quero dar alguns exemplos para os irmãos antes de fazermos a leitura da Bíblia, porque tem muitas coisas boas que nós podemos fazer sem o Espírito de Deus, principalmente quando nós aprendemos. Por exemplo, quando nós aprendemos a cantar, nós não precisamos do Espírito Santo para cantar. Existem cantores do mundo que cantam maravilhosamente bem, encantam pessoas, eles cantam que é uma maravilha e não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Mas quando alguém que tem o Espírito Santo de Deus abre a boca para louvar, para ministrar, parece que o céu desce naquele lugar. É diferente. Nós podemos ajudar muitas pessoas, por exemplo, alguém pode pegar, ajudar um mendigo, irmã Catarina. Pode ajudar um mendigo, um que está passando fome, está com fome e não tem o que comer. Mas quando alguém que tem o Espírito Santo de Deus ajuda alguém necessitado, irmãos, ele não dá só o alimento, ele dá o alimento espiritual. E naquela vida é semeado uma esperança de vida eterna. Existem muitas coisas que nós podemos fazer sem o Espírito Santo de Deus. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós fazemos coisas que em qualquer outra circunstância nós não faríamos. Eu dizia aqui anteriormente, estava indo para comprar um material. Só pelo Espírito de Deus alguém ser convencido de dar uma oferta de 500 em dias de crise financeira para abençoar a obra de Deus, ou para dar tinta para pintar o templo comprando. Ou eu me lembro quando fizemos o propósito do teto, irmãos que fizeram ofertas voluntárias quando souberam que nós íamos adquirir o teto, pessoas que fizeram ofertas mesmo estando em dificuldades financeiras. Só o Espírito Santo de Deus faz isso. Irmãos, homem e mulher nenhum gosta de se deparar com circunstâncias onde são confrontadas
Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus e alguém fala algo que nos exorta, a gente interpreta e é revelado aos nossos olhos de maneira diferente ao nosso coração, e a gente passa a entender que só é exortado aquele filho a quem Deus ama. Só pelo Espírito de Deus. Só pelo Espírito de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós fazemos coisas que em situações normais não faríamos. E eu quero te provar isso. Um dia eu saí de uma reunião de oração, estava chegando na casa do meu pai, e quando eu cheguei lá tinha um conflito armado. Um vizinho tinha cavado um buraco e quebrou o cano d'água, e por isso a água não estava chegando na casa do outro vizinho. Então aquele vizinho que a água parou de chegar lá ficou revoltado e pegou uma pistola grande e veio e disse assim: hoje eu acabo com a vida dele. E foi no exato momento que eu vinha chegando. E quando eu olhei aquela cena, eu segurei no braço dele que ele portava a arma e eu disse para ele assim: você não vai tirar a vida de ninguém. Porque Deus não te criou para isso. E segurei no braço dele e fui arrastando. Ele aparentemente tem um porte físico talvez igual ou um pouco maior que o meu, mas eu segurei no braço dele, ele segurando a arma, e fui levando ele até a porta da casa dele. Chegou na porta de casa, eu disse: guarda essa arma, porque você hoje não vai tirar a vida de ninguém. E ele começou a chorar e disse: cara, eu não sei por que eu fiz isso. Eu falei: entra para casa, toma um banho frio, acalma o teu coração. Quando ele entrou, eu parei assim, estava na esquina, olhando para um lado, para o outro, e eu sozinho. E eu falei: o que eu fiz? Eu corri o risco de quem queria tomar os tiros, talvez fosse eu. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você faz coisas que em outra situação você não faria. Saca o teu dedo de profeta, aponta para o teu irmão e diga assim: por causa do Espírito Santo, você vai fazer coisas e depois vai ficar surpreso que em situação normal você jamais faria. Se prepare, porque Deus está prestes a te encher do Espírito Santo para você fazer coisas extraordinárias e fazer coisas que em situações normais você não iria fazer. Por isso que eu entendo e tenho uma compreensão boa a respeito daquele texto, quando Jesus disse: eu vou para o céu, mas enviarei o Consolador. Vocês fiquem em Jerusalém até que seja revestido do Espírito Santo. Se prepare para receber um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez. Se prepare para Deus transformar a tua vida. A Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus e quando ele falava, ninguém podia lhe resistir. A Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo, sua sombra curava. A Bíblia diz que um servo de Deus no passado, cheio do Espírito Santo, ele morreu quando jogaram o corpo, os ossos dele, em outros ossos na tumba. Aqueles corpos reviveram. Sabe o que é isso? Você, cheio do Espírito Santo, vai ter contato com gente morta que vai voltar a viver em Cristo. Gente que está andando, negociando, está no teu trabalho, está no teu dia a dia, mas porque você está cheio do Espírito Santo, elas voltarão a viver. Pegue sua Bíblia. Abra no livro de Gênesis. Porque Deus quer usar a vida de um menino. Deus, ele decide usar a vida de um jovem. Mas nós vamos ver as características deste jovem cheio do Espírito Santo para o que Deus queria fazer. Gênesis, por gentileza, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37, por favor.
Se você tiver caneta e papel na mão, grife esse texto. Se você tiver um lugar na sua Bíblia, marque. Diz assim as Escrituras Sagradas, verso 2 do capítulo 37. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Nós vamos continuar lendo, mas dá uma olhadinha para cá. Característica de homens e mulheres que são cheias do Espírito Santo de Deus. Eles sempre ajudam em casa. José tinha aproximadamente 17 anos de idade. Mas quando seu pai precisava dele, ele estava disponível. Uma das coisas que eu percebo, Lex, que dificilmente Deus usa gente preguiçosa. Dificilmente Deus vai encher do Espírito gente que teve uma vida cheia de preguiça, que nunca gostou de ajudar seus pais. A característica número 1 que eu percebo no texto que lemos, o José sempre estava disponível para ajudar o seu pai. Eu já percebi que pessoas que prosperam na vida são aquelas que sempre tiveram responsabilidade dentro da casa de seu pai e sua mãe. Parece que Deus usa como treinamento tudo aquilo que você vive dentro da casa do teu pai e da tua mãe. Parece que é treinamento para Deus te capacitar, te encher do Espírito para te enviar. Duvide de alguém que não goste de ajudar pai e mãe dentro de casa. Mas quem ajuda pai e mãe? Cumpre-se as Escrituras sagradas. Honra teu pai e tua mãe. Teus dias será longo e tudo que você fizer irá bem ser sucedido. Você será bem sucedido. Procure as pessoas em sua volta, as que são mais bem sucedidas, são pessoas que honraram pai e mãe. São pessoas que ajudaram pai e mãe. Que quando pai e mãe precisaram, estavam ali abertas, dispostas, disponíveis. E assim era José. Número 2, a Bíblia diz que tudo o que acontecia, José contava para o seu pai. E algo interessante, porque as coisas de errado que seus irmãos faziam. A Bíblia não chama de fofoca, a Bíblia chama de lealdade, de honestidade. Quando você é honesto, quando você é verdadeiro, quando você conta as coisas erradas que seus irmãos estão fazendo, isso não é fofoca, irmão. A Bíblia diz: falai a verdade uns com os outros, que esta é a vontade de Deus. Deus está nos incitando e nos mostrando como nós seremos cheios do Espírito Santo. Não é esconder erro, é trazer à luz
A Bíblia diz que nada ficará em oculto, que Deus vai colocar sobre os telhados aquilo que em oculto nós fazemos. Não esconda pecado. Não esconda erro, nem seu e nem de ninguém. Uma das características dos homens que foram cheios do Espírito, eles não escondiam pecado. Olhe Davi, um homem que tinha o coração segundo o que Deus esperava. Mas a Bíblia diz, e ela mostra o erro de Davi. Davi não só adulterou, como foi um homicida, colocou um homem que era leal a ele na linha de frente, e ele perdeu a vida. Mas ainda assim, ele recebeu o perdão da parte de Deus, porque não escondeu. Quais são as características dos discípulos, irmãos? Não esconder pecado, não esconder erro, nem seu, nem de ninguém. A Bíblia expõe o erro de Moisés, a Bíblia expôs. A Bíblia expôs o erro de Gideão, expõe. A covardia com a qual ele tratou um determinado assunto. Deus diz, vai nessa tua força, Gideão. A pergunta que eu faço, o que nós em alguns momentos temos escondido? Se eu fosse você, eu não esconderia nada de Deus. Porque Ele quer te encher do Espírito. A Bíblia diz, sejam suas vestes em todo o tempo alva. O José, ele ia ao pai e contava os erros. Preste atenção. A figura típica de José, que contava tudo para o seu pai, é a figura típica de alguém que toma ciência de tudo de errado que o seu irmão faz e conta para o pai. Vai direto a Deus falar com ele. Senhor, olha a situação que o meu irmão se encontra. Esses dias foi bem interessante porque eu encontrei um amigo de longa data. Aí ele disse assim, eu queria abrir o coração, falar para você coisas que eu sei que não vai vazar de você. Eu disse, amém, glória a Deus. E aí ele começou a contar. Quando ele acabou de contar, nós vamos falar com o pai agora. Aí ele ficou olhando assim, falar com o pai. Eu falei, vamos falar com Deus agora. Porque você me contou, mas a gente tem que contar para o pai. Essa situação é grave, mas vamos falar com o pai. Característica de homens que são cheios do Espírito Santo. Quando ouve algo de errado, corre e leva para o pai. Carinhosamente, olha para a pessoa do seu lado e diga assim, tem coisas para você falar com o pai. Fala com o pai. Conta tudo que você sabe para o pai. Conta para o pai. José trabalhava em casa, ajudava seus pais e o obedecia. E por isso, a Bíblia diz que José era o filho a quem Jacó mais amava. Tanto que lhe deu umas vestes de cores. Jacó fez roupas de cores e deu a José, sinônimo daquele amor, sinônimo daquele sentimento que nutria por José. O Jacó se alegrou com seu filho. O pai sente uma alegria muito grande em saber que seus filhos andam na verdade. João capítulo 1, no início diz isso. Fiquei sobremodo alegre em saber que os meus filhos andam na verdade. E depois o texto diz, e a verdade é a tua palavra. Um discípulo, ele tem que ter intimidade com o pai. E só tem uma forma de ter intimidade com o pai. Trabalhando, sendo leal e contando tudo para o pai. Leia comigo o texto, continue.
Diz assim o texto. Paramos no verso 3. Jacó era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer a José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai o amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele. E eram grosseiros quando falavam com ele. Tem pessoas que vão sentir ódio de você sem motivo, simplesmente porque o pai o ama. Se prepare, porque quando ele te der vestes de cores, pessoas vão se levantar, irmãos. Você só tem que estar preparado. Você tem que estar preparada. A questão é que nós achamos que a nossa guerra é contra a carne e o sangue, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, os espíritos maus, os espíritos dominadores. Jacó sentiu uma alegria muito grande na vida daquele filho, que estava sempre por perto, servindo, sendo útil. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Esteja sempre perto de Deus, servindo, sendo útil, falando a verdade. O grande problema é que nós queremos estar não trabalhando, longe, sem contar nada para o Pai, e queremos ainda assim ser amados, ainda assim receber vestes de cores. Mas a palavra que Deus nos deu nesta noite para você, discípulo, você precisa estar próximo do Pai. Você precisa contar tudo para o Pai. É necessário que você esteja disponível para o Pai, para Ele poder te usar. E eu tenho algo para te dizer que é muito sério. A nossa vida está passando. O nosso tempo está acabando, está esgotando o nosso tempo. Falei para Deus, Deus, eu quero aproveitar bem esse resto de tempo que eu tenho na Tua presença. E aí eu escrevi um livro que tem todas as experiências, ou boa parte das experiências de vida que eu tive com Deus, na faculdade, na igreja, com amigos, na família. Eu conto no meu livro boa parte das experiências que eu tive. Alguns dos irmãos aqui são citados. Eu tive um episódio com o Nilo. Um dia eu estava indo fazer prova e o horário não dava mais, tudo engarrafado, debaixo de uma chuva tremenda. E eu fui para o ponto e orei a Deus e falei, Deus, me ajuda, não tem ônibus, não tem carro. Naquela época não existia Uber. Naquela época lá no Parque Paulista não tinha táxi, não tinha nada. Até porque se tivesse também eu não teria capacidade econômica para pagar. Mas eu fiz essa oração, eu recebi a carona de um motorista de van que me levava e às vezes me trazia. E eu estava ali no ponto orando, daqui a pouco quem chega de moto? Nilo. Eu estava com uma calça jeans branca. E era a única que eu tinha. Aquela era porque era a única calça jeans que eu tinha naquela ocasião. Era branca porque, né? Sapato, eu me lembro que meu sapato tinha um furinho. Hoje eu tenho alguns pares de sapato, mas naquela ocasião eu tinha só aquele sapato. E ainda estava furado, fatinha. Ainda estava furado. Quando eu andava na chuva, a água entrava pelo fundo. A situação era dura. E aí o Nilo parou, tu vai para onde, Marcão? Eu falei, vou para a faculdade, estou atrasadíssimo. Cara, me abençoa, me ajuda, me leva. Ele monta aí. Eu montei, ele foi de moto. Nunca andei tão rápido na minha vida. Estou vivo, graças a Deus. Ele também. Mas ele foi voado. Só que estava chovendo e aquela lama Ele só falou, vai te sujar. Eu falei, cara, eu preciso fazer a prova. Quando eu cheguei lá, eu estava de lama, de cima e embaixo. Eu acho que não tinha capacete? Tinha. Não tinha nem capacete. Ele me levou sem capacete que não tinha. Ele não sabia que ia me encontrar.
E eu cheguei na faculdade de lama, de cima e embaixo, fui no banheiro, lavei o rosto, a cabeça e corri para a sala, peguei a prova, fiz a prova. Passei e terminei a faculdade. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Se alegra comigo. Se você se alegrar comigo, em algum momento eu me alegrarei com você também. Aleluia. Uma das características das pessoas que são cheias de Deus é que você passa por lutas que ninguém vê. Ninguém sabe. Elas só veem os frutos que você colhe. As túnicas de cores. Na época da colheita, elas vêm, Marcão. As pessoas só vão ver a tua casa no porcelanato, mas não vão ver o preço que você pagou até chegar lá. As pessoas só vão ver, Catarina, a tua vitória, mas elas não veem o que você passou até chegar lá. Chega na casa da Catar e vê, poxa, que benção, casa bacana, bonita, mas não vê quantas vezes você subiu o morro do quiabo. Só chega, Samila, lá, poxa, que bacana a sua casa, Samila, é muito legal aqui, esse cachorro quente que você faz é especial. Mas não vê a luta que foi até chegar ali, o que você passou, as guerras que você enfrentou. Quantas oposições. Miriam. É muito gostoso chegar lá e lanchar. E tem uma galera para atender. Mas só Deus sabe. A carrocinha de cachorro-quente, quando estava lá na esquina da rua da casa deles, só ela e o Fran disse que ainda sentia vergonha quando botava a carrocinha lá, porque ele tinha acabado de sair de um emprego que ele era bem sucedido, tinha carro, telefone, andava de terno, gravata, tudo, e de repente do dia para a noite perdeu tudo. Para sobreviver foi vender cachorro quente lá. Hoje, graças a Deus, é um empresário bem sucedido. Você pode dar um glória por isso? Mas as pessoas, quando te veem, só vê lá hoje, Framix, loja própria, abençoado e tal. Não vê quando você estava com a carrocinha, talvez emprestada, lutando para vender a cada cachorro quente. Irmão José? As pessoas agora vêm só quando você está passando de uniforme, vendo, mas não viu quantas orações, quantas lágrimas, quando você estava orando para Deus abrir porta de trabalho, varão. É assim com os discípulos de Jesus. Vem o Jesus glorificado e os discípulos lá, tendo a sua parte na herança. Mas não vê a perseguição, quantos morreram, quantos foram decapitados, quantos foram judiados. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Que você se prepare para o tempo da luta. Que você se prepare para o tempo da batalha. Nem sempre falarão bem de você, Rafa. Às vezes gente da nossa família nos persegue porque você é cristão, porque você um dia tomou a decisão, decidiu falar a verdade para o Pai. Contar seus pecados, suas falhas, seus erros. Se prepara, Filipão, porque as oposições acontecem. Quando seus amigos descobrem que você tomou a decisão de contar tudo para o Pai, seus pecados, seus erros, suas falhas, que agora você quer caminhar com Ele, vai receber vestes talares? Vai. Mas vai ter oposição. Fica atento agora, irmãos. Verso 5. Certa vez José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Aí até que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos num campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer você que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Aqui eu percebo algumas coisas. Homens que são cheios do Espírito Santo de Deus
Deus dá sonho. Mas até esses cometem erros de contar para pessoas que não estão preparadas para ouvir, porque sentirão ódio. O que eu estou querendo dizer? Tem coisas que Deus já plantou na tua vida, seja como sonho, seja como propósito. Mas dependendo para quem você contar, você vai estragar tudo. Existem coisas que Deus plantou no teu coração, que é para você, e você deve contar só para o Pai. O erro de José aqui foi ter contado para os seus irmãos. Não sei se por equívoco, se por engano, se por confiar demais, se por ele não perceber ainda como seus irmãos o tratavam, mas a Bíblia diz que antes disso que seus irmãos o tratavam com grosserias. Se alguém te trata com grosserias, irmão, a melhor coisa a fazer é você dar aquilo que você tem, porque a Bíblia diz que o homem bom do bom tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. A Bíblia diz que nós temos que pagar o mal com o bem. Se alguém te trata com grosseria, se alguém te trata mal, continue tratando bem, porque cada um só dá aquilo que tem. O erro de José aqui foi ter falado demais. Eu ia te pedir de novo para dar uma olhadinha carinhosa na pessoa do seu lado e falar assim, fala menos, que você vai sofrer menos. Aninha, fala menos, Aninha. Eu conheci uma judia chamada Dona Sara. Ela dizia assim, quem fala mais, peca mais. Quem fala menos, peca menos. Eu, naturalmente, tenho uma tendência para falar. Eu sempre costumo falar isso com os irmãos. Eu e minha linguana grandona. Mas, ultimamente, eu tenho vigiado mais. É sério. Às vezes, eu encontro uma pessoa e abraço e venho... Quero dividir um monte de coisas, mas na hora que eu vou dividir, opa! Segura firme. Segura firme. Fala a verdade. Às vezes você está tão alegre com algo que está acontecendo, você quer dividir, mas você fica com receio de dividir. Eu lembrei do Rafa. Quando Deus deu a bênção lá do carro, já estava tudo fechadinho, aí ele foi e falou assim, eu só vou contar, tem uma bênção para contar, mas eu só vou contar quando acontecer. Irmão José, a gente estava aqui orando, foi um propósito de vários dias de oração, né, irmão José? Ele trouxe a carteira de trabalho, estava desempregado já há quantos anos? 1 ano e pouco? Já estava 1 ano e pouco desempregado e as portas fechadas, a gente começou a orar. Aí teve uma empresa, Nilson, que chamou ele, a coisa estava diferente, fez os exames, ele pegou a roupa, fez tudo. Aí eu, cara, que benção, vai lá testemunhar. Ele falou, não, pastor, só vou testemunhar quando se concretizar que eu começar a trabalhar. Eu achei prudente, achei legal. E aí depois ele testemunhou, ele começou a trabalhar, já está trabalhando quanto tempo? Vai fazer 1 ano mês que vem. Você pode glorificar o Senhor, aplaudir bem forte e dar um glória bem forte. Assim faz o Senhor com o homem a quem Ele quer abençoar. Não conta tudo para todo mundo ou para qualquer pessoa, não. Seja mais seletivo. Maico, seletivo, Maico. Tem bênção vindo, mas seja seletivo. Seja seletivo. Baixinha, conta tudo para o Pai, mas seja seletivo. Cuidado com quem você mostra teus segredos, teus projetos, teus planos. Salomão fez isso depois, recebeu o revés. Os inimigos vieram e levaram todo o tesouro da casa e levou embora. Cuidado, Marcelo. Fica ligado, Marcelo. Existem coisas que Deus vai fazer, mas hoje tem que estar só no teu coração e você falando direto com o Pai. A Bíblia é tão tremenda que a Bíblia diz que quando você vai falar com o teu Pai, ele diz assim, olha,
entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, e o teu pai em secreto te ouvirá e te recompensará em público. Existem coisas que você tem que falar com o pai em secreto. Só com o pai. Ele cometeu um erro, foi falar com os irmãos. A Bíblia diz que os irmãos odiaram ele ainda mais. Quer dizer que você vai ser o nosso rei? Eles já estavam profetizando sobre a vida de José. Porque José contou que foi um sonho. Eles falaram, quer dizer que tu serás rei sobre nós? Se fosse Jesus, ele falou, tu dizes. Existem pessoas que não acreditam naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ele tinha só 17 anos. Mas ele creu. E Deus foi lapidando a vida dele. Lapidou e trabalhou como? No sofrimento, nas lutas, nas dificuldades. Tem coisas que nós estamos passando e enfrentando que é Deus lapidando para o que Deus quer fazer. Hoje você está aqui. Fica ligado aí que isso é profético. Hoje você está aqui. Está um calor. Mas você está aqui. Se prepare, porque um dia a gente vai estar aqui e vai ter ar-condicionado. Aparecido até. Oh, Deus! Oh, Deus! A Paty fez, Paty fez. A Paty fez. Amém. Amém, Paty. Mas para a gente entender a necessidade do ar, você tem que ter sentido o calor. Tem gente que fala assim, eu queria ser usado em cura. Mas para você ser usado em cura, você tem que ter experimentado a enfermidade. Eu orava com um príncipe. Nós éramos adolescentes, tínhamos 13 anos de idade, orávamos, pedindo que Deus nos levasse para o campo missionário. Príncipe, príncipe, Deus nos trouxe para Xerém e começou a nos lapidar e começou a trabalhar em nós. E foi muito sofrimento. O príncipe morou na República com um monte de homens que estavam saindo das drogas, do tráfico. Nós cavamos sapatos, estávamos trabalhando. E agora nós estamos indo para a África. Não, você não entendeu. Você não entendeu, não. Quando eu tinha 13 anos de idade, estávamos orando para nós fazermos a obra missionária. Deus me tirou de lá, me trouxe para Xerém, nós começamos. E aí vários irmãos vieram, a gente começou a trabalhar juntos aqui. E agora nós estamos prestes a ir para a África. O sofrimento que você está passando é o prenúncio daquilo que Deus quer fazer através de você. Pastor, eu estou passando uma crise financeira terrível. Você tem que experimentar a crise financeira para depois você valorizar o tempo da abundância que está por vir. E Deus só vai fazer isso acontecer se tiver propósito para que você seja bênção na vida de um monte de gente. Mas Ele vai provar a tua fidelidade. Pastor, eu quero um carro. Tá. Mas até te dar um carro, tu vai andar muito de ônibus. Para você valorizar quando tiver um carro. Trocar o óleo no tempo certo, saber o que é fazer a aferição do pneu, né? Por que Deus vai dar um carro para alguém se essa pessoa não quer abençoar ninguém? Aqui está a dica. Deus, me dá um carro, eu quero abençoar muita gente. Meu carro eu carrego quantos tiver. Quem reclama são os irmãos. Outro dia o Neida disse assim para mim, Flaviane, pastor, o senhor quer levar, mas quer levar a igreja toda? Teu carro é pequeno. Falei, ô Neida, fica ligado, Neida, vamos dar carona para os irmãos.
Eu não aguento andar nesse carro apertado assim, pastor. Quem lembra disso? Quem lembra? Lembra, Aparecida? Lembra? Carregou 10 hoje. Jeová, tomara que a Polícia Rodoviária Federal não esteja assistindo isso. Uma vez nós orávamos. Deus nos deu uma Kombi, a Kombi zoadinha. Saía o Nivaldo na frente para ver se não tinha blitz, para depois a Kombi vir atrás. Mas Deus abençoou, nós acabamos regularizando, a Kombi ficou uma benção, hoje ela está lá em Nova Friburgo. As suas lutas de hoje pode estar apontando para aquilo que Deus vai fazer através de você amanhã. Não reclame, não murmure, se prepare apenas, esteja com o teu coração aberto, conte tudo para o Pai. Não fique triste se pessoas se levantarem com ódio, porque isso faz parte. Você só tem que querer ser um discípulo obediente, fiel, temente, que esteja disponível, andando com o Pai, servindo. O que me preocupa hoje é que nós queremos status de filho sem conhecer o Pai. E não tem como. Você tem que sentir tanto prazer no processo, na caminhada, quanto chegar na terra prometida. Por enquanto nós estamos na caminhada, porque tudo isso que nós estamos enfrentando, irmãos, é uma preparação para chegarmos lá na eternidade e o Senhor falar conosco. Vinde bendito de meu Pai, possuí a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. Eu vi que a tua força era pequena, mas você foi fiel no pouco, por isso te colocarei sobre o muito. A fidelidade nas pequenas coisas pode ser um apontamento para algo muito grande, extraordinário, que está por vir. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Para a gente encerrar, características de homens que serão cheios do Espírito Santo de Deus. O Senhor estava com José na sua vida pessoal, foi o que disse o rei. No tempo que ele revelou o sonho, já tinha acontecido tudo isso, estava preso. Deus usou o rei para dizer para ele: porventura há entre nós alguém em quem haja o Espírito dos deuses? Alguém como você, tamanha sabedoria? Deus agiu na vida pessoal de José, lapidando e preparando ele. Deus agiu na sua família, criou um mecanismo. No final dos seus dias, houve um concerto entre ele e seus irmãos. Deus trabalhou na sua vida profissional. Ele se tornou o primeiro ministro do mundo antigo. Só estava debaixo de Faraó. E mais do que isso, Deus usou a vida de José de maneira ministerial, de forma que ele foi a salvação, não só para sua família, mas foi salvação para o povo de Israel, que vinha de muita seca e fome. Talvez hoje pessoas olhem para você e te ignorem, mas no futuro, essas pessoas dependerão do alimento que virá de você. Creia que Deus está te levantando hoje. Creia que Ele está te enchendo do Espírito. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.